E a botânica, galera? Ultimamente, o Enem ele vem cobrando muito as questões voltadas à botânica, um assunto que há uns tempos atrás estava um pouco esquecido e que ultimamente vem com tudo, né? Botânica é a área da biologia que estuda a anatomia, a fisiologia, o aspecto ecológico e a evolução das plantas, tá? E assim, a gente não sabe se teoricamente vai ser a mesma coisa do ano passado, por exemplo, que abordou bastante botânica. Mas isso não significa que a gente não possa aqui aprender os principais grupos vegetais, bem como as suas características. Tudo bem? Então, deixa o like aí e bora para essas apresentações, tudo bem? Olha só, dentro das características dos grupos vegetais, nós temos as briófitas. As briófitas são plantas avasculares, tá? As plantas que não apresentam vaso de condução de seiva. São plantas de pequeno porte, que elas tentaram colonizar o ambiente terrestre, mas pela ausência desse vaso condutor que funciona de meio de transporte, principalmente de substâncias que hidratariam o seu corpo, isso faz com que ela ainda necessite da água, principalmente por conta da reprodução. Para você ter ideia, nós temos na escala evolutiva também a presença das algas verdes. As algas pertencem às talófitas, tá? Essas talófitas, elas vivem realmente dentro da água e o risco de desidratação é praticamente nenhum, até porque como ela vive no ambiente aquático, então ela sempre está recebendo água e possíveis nutrientes ali naquele seu ambiente. As briófitas são aquelas colonizadoras, aquelas que tentaram sair do ambiente aquático e ir para o terrestre, porém, pela ausência do vaso condutor, elas não desenvolveram aquele grande porte, tá certo? Dentro da escala evolutiva, a gente tem as briófitas sendo representadas pelos musgos, tá? As hepáticas, tá? Então, dentro de um contexto, é muito importante que você entenda a escala evolutiva. Depois das briófitas, nós temos as pteridófitas. As pteridófitas são as primeiras plantas vasculares, são representadas pelas samambaias, o que faz com que as samambaias, como pteridófitas, sejam mais evoluídas que as briófitas. O fato delas serem as primeiras plantas a possuir o vaso condutor de seiva, ou seja, as briófitas têm esse maior porte em relação às briófitas pelo fato da presença do vaso condutor. Porém, na questão reprodutiva, ela ainda depende da água, tá? Então é muito importante que você saiba a importância do vaso condutor dentro de um grupo vegetal. Depois das pteridófitas, nós temos a questão da gimnosperma. Lembrando que toda planta vascular, ela também é chamada de traqueófita, ou seja, planta que possui vaso condutor de seiva, tudo bem? Passando da pteridófita indo para a gimnosperma, nós temos ali os pinheiros, aquelas árvores enormes. E o que destaca o pinheiro, que é uma gimnosperma, em relação à samambaia? Além do vaso condutor, as gimnospermas, elas são representadas por uma característica muito importante, tá? Ou seja, a presença da semente. É a semente que vai permitir uma independência da água, principalmente para a sua reprodução. Por isso que as gimnospermas, elas são encontradas totais, em grande sua maioria, no ambiente terrestre. Por isso que planta que tem semente, ela tem um termo na biologia que a gente chama de planta espermatófita. No caso das gimnospermas, cientista,
ela possui o pólen, o tubo polínico, tá? O tubo polínico, ele faz com que o gameta masculino vá até o feminino através do vento, ou seja, a polinização é presente na gimnosperma. O que é ruim é porque como a reprodução através do pólen depende do vento, no caso da gimnosperma, e o vento é meio imprevisível, a gente não sabe para onde o vento vai, a gente vai encontrar a gimnosperma em vários lugares, tá? Em uma diversidade enorme. Então, no caso da gimnosperma, a gente tem a presença da semente, tá? O surgimento do tubo polínico e a independência da água para a reprodução. Mais para frente, a gente chega na parte das angiospermas, tá? As angiospermas, nessa escala evolutiva, a gente tem a presença da flor e do fruto. Ou seja, as flores são bem evoluídas. Uma coisa muito interessante é que, além da flor colorida, além do perfume, as angiospermas têm um detalhe. Ela tem um néctar açucarado, o que acaba atraindo, tá, agentes polinizadores, como as abelhas. É claro que tem vários, mas aquela flor perfumada que vai trazendo aquele néctar, aquela abelhinha chega lá, vai tirando aquele néctar, aproveitando aquele néctar, e ali no seu corpo o pólen vai fecundando de planta em planta, criando essa diversidade de várias angiospermas existentes. Outra coisa muito importante é a questão do fruto. O fruto que surge nas angiospermas protege a semente. O fruto acaba atraindo animais que, ao comer o fruto, faz a dispersão da semente. Como a planta não anda, esses animais vão fazendo com que, ao eliminar a semente nas suas fezes, causa a dispersão e um número enorme de plantas do tipo angiosperma. Então, as características de grupos vegetais são abordadas no Enem, tá? É muito importante que você tenha esse detalhe. Vamos lá, resumão, deixa o like e preste atenção, tá? Briófita, planta vascular, não possui vaso condutor de seiva, aí seu pequeno porte. Pteridófita, planta vascular, planta que tem aquela independência, tá, da água não direta, mas para poder sobreviver mais tempo ali na parte terrestre. Só volta na época de reproduzir. Gimnosperma, presença da semente nua, sem o fruto. Angiosperma, presença da flor, do fruto e da semente. Lembrando que na gimnosperma, o surgimento do tubo polínico e a polinização através do vento. Já nas angiospermas, a gente tem a questão da polinização por agentes polinizadores, mas a gente também tem a questão do surgimento do fruto e da semente, que serve de alimento no caso do fruto e a dispersão da semente por vários lugares. Cientista, entendeu tudo? Deixa teu like. Bora praticar? Clica nesse vídeo aqui que vai vir uma questão muito bacana para a gente responder, tá? Então vem comigo e até o próximo vídeo.